sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa, estou aqui para compartilhar a palavra de Deus mais uma vez com você que está aqui me assistindo hoje. Então, antes de entrar na palavra que está em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, eu quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque dessa forma, ativando o sininho, você recebe todos os dias notificação da hora que o vídeo vai ao ar e também no momento que ele estiver ao vivo. Então, para você acompanhar a palavra ao vivo e receber da parte de Deus e aprender com a Escritura Sagrada. E eu estou aqui para compartilhar com você de uma maneira simples e fácil para o seu entendimento. Antes de a gente entrar na palavra, eu quero convidar para você a estar comigo na minha imersão Restaurar. É uma imersão que eu fiz para você que está aí me assistindo, que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe começar a sua trajetória de vida com Deus, restaurar. Talvez você tenha vivido traumas na sua vida, coisas que aprisionam, seus medos, suas ansiedades. Tudo isso você pode ter acesso a como desenvolver, como ser restaurada em Deus neste processo para a recuperação do seu casamento, recuperação de você mesmo, da sua família. Então entra na imersão Restaurar, o link vai estar aqui na descrição do vídeo para você se tornar meu aluno, minha aluna. Amém? Se você não me segue no Instagram, eu quero te convidar a estar comigo lá no Instagram. E no Instagram da nossa igreja é @janalisboas e @placechurchoficial. Nesse Instagram você vai conseguir receber muitos conteúdos de questões que as pessoas perguntam, eu respondo. E você pode estar me acompanhando lá. Eu recebo muitas mensagens carinhosíssimas dizendo, que as pessoas têm sido abençoadas com o testemunho. E dessa forma você pode ser abençoada através da Escritura Sagrada, do meu testemunho que viralizou, e muitas pessoas têm chegado aqui através desse testemunho. Então compartilha essa mensagem com o maior número de pessoas, porque assim você ajuda as pessoas a aprenderem mais da palavra de Deus, amém? Então vamos à leitura do versículo de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor para nós: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Vamos à leitura e ao entendimento dessa palavra poderosa. E eu quero contextualizar para você entender. Davi era um pastor de ovelhas que vivia no meio do mato lá das montanhas, pastoreando suas ovelhinhas, e eram ovelhas reais, tá, o bichinho. E Davi tinha um coração muito servil, as ovelhas eram do seu pai, ele cuidava com todo o amor das ovelhas do seu pai. Porém, em um determinado momento, Deus reprova o rei de Israel, que é Saul naquela época, e resolve ungir um novo rei, um rei escolhido por Deus. Deus escolhe um novo rei. Quem é este rei? Davi é escolhido como novo rei de Israel, mas ele era só um pastor de ovelhas, Janaína, calma. Qualquer dia desse eu faço um aulão sobre Davi, para você entender a escritura, o contexto histórico, para a gente poder trazer pontos importantes dos personagens bíblicos. Então, Davi, ele é o rei de Israel. Depois de todo um processo, alguns historiadores dizem que depois que ele recebe o óleo na cabeça de Samuel, ele passa a um processo da sua vida que leva em torno de 18 anos. E aí você conhece um pouquinho dessa história, você sabe como é que ela desenrola. Davi mata um gigante com uma pedrada na cabeça e tudo mais, e aí ele vai para o palácio. E o processo, desde que ele é ungido até chegar ao trono, leva em média de 17 a 18 anos, dizem os historiadores. Amém? Até aqui tudo bem? Então, quando ele se torna rei, todo o processo acontece, ele assume o trono.
ele assume o reinado, ele começa a ter uma vida de guerra. Davi era um guerreiro, ele começou a ser um guerreiro, ele ia com os exércitos para a guerra e ele vencia todas as batalhas basicamente. E aí, nesse texto exclusivo, eu quero me atentar com você a um processo que Davi viveu. Davi estava acostumado com a presença de Deus, acostumado a vencer batalhas, tudo na vida dele estava indo muito bem. Glória a Deus! Então, um fato acontece. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Neste período, os reis eram aquelas pessoas que estavam presentes em todas as guerras. Eles iam para a guerra. E Davi, nesse momento, já era um rei. Então, se Davi era um rei e naquele período os reis iam para a guerra, Davi resolve ficar em Jerusalém. Então, Davi sai da posição dele de rei e guerreiro para ficar no seu trono sem ir para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe. Ele envia uma pessoa, um guerreiro, para liderar esse povo, com os seus oficiais, ou seja, os oficiais de Davi. Então vai Joabe, todos os oficiais de Davi e o exército de Israel, e resolve Davi ficar ali na casa dele, descansando, desfrutando daquele momento que ele podia. Ele era rei, ele resolveu não ir para a guerra. Mas quando o Senhor, e aí eu quero que você preste muita atenção, quando o Senhor te chama para uma posição, significa que você tem que executar aquilo que tem que ser feito, que a sua posição exige. Então Davi tinha uma posição que exigia coisas dele, exigia atitudes, exigia movimentos, exigia liderança, e ele estava naquele lugar com este propósito de liderar e exercer governo. E aí a Bíblia fala que Davi resolve não fazer aquilo que ele deveria estar fazendo. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que se você sabe que Deus te chamou para algo, se Deus está te convocando a estar perto dele, esteja perto dele. Porque a Bíblia conta depois nos versículos, eu gostaria muito que você lesse 2 Samuel, tá? Conta a história de Davi, conta muitos fatos históricos e é muito interessante. Mas principalmente a história de Davi. Ele estava lá em Jerusalém. E aí ele deveria estar na guerra, mas ele resolve não fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Então a Bíblia fala que ele vai para a sacada do palácio e ele vê uma mulher nua. Davi já era casado e essa mulher também era casada, que chama-se Batseba, o nome dela. E aí ele vê ela se banhando no eirado da sua casa. Antigamente as pessoas tomavam banho, né? Na parte de cima, não tinha aquelas janelas fechadas e tudo mais. Então, ela fica ali se banhando e Davi contempla aquela mulher, ele acha ela formosa, muito bonita, e ele resolve que ele quer aquela mulher. Ora, eu sou o rei, eu posso fazer o que eu quiser. E ele resolve que quer aquela mulher, mas aquela mulher é casada. E aí o que eu quero trazer de ilustração para você, e esse texto é maravilhoso, porque eu poderia pregar ele aqui 2 horas seguidas tranquilamente. Por quê? Porque ele é profundo, ele faz revelar muitas coisas para nós. Porém, o que eu quero trazer de entendimento para você que está aí me assistindo é que quando Deus te chama para algo, você tem que executar da maneira como Deus determinou que fosse. Porque se você começar a achar que tem que fazer do seu jeito, você vai seguir por um caminho de perdição, de erro e de pecado. Ah, Janaína, eu sou casada, eu sou mulher sábia, mas o meu esposo não é o homem da Bíblia. Tudo bem. Mas será que você, como esposa, por exemplo, não está tentando ser o homem da relação? Será que você, homem que está me assistindo, não está confortável na sua situação, quando na verdade o Senhor te chamou
para cuidar, para guerrear, para ser provedor, e você está descansado na posição que você está, se afundando num caminho de erro, de pecado, quando Deus na verdade já chamou você para executar algo e você está aí sem fazer o que Deus te mandou executar. E eu tô falando isso de um modo geral. Se Deus te chamou, não só em vias de casamento, mas se Deus te chamou para ser um pastor, faça o caminho do pastoreio. Se Deus te chamou para ser um evangelista, evangelize. Se Deus te chamou para você ser um ministro de louvor, seja um ministro de louvor. Se Deus te chamou para ser um voluntário na casa dele, seja um voluntário na casa dele. Por quê? Porque quando você se coloca na posição que Deus quer que você esteja, Ele honra a tua obediência. Mulheres, presta bem atenção. Não faça aquilo que é papel do homem. Obviamente, não estou dizendo para você que se você é casada e o seu marido não provê a sua casa, você vai deixar seus filhos morrer de fome. Não é isso. O que eu estou falando para você é que você tem que ser a mulher da relação. Vou dar um exemplo para você. As luzes do meu lustre aqui queimaram. Eu estava no mercado fazendo compras, comprei as luzes. Cheguei aqui e falei, as luzes estão aqui, amor. Levou 1, 2 dias, de repente, para poder pegar e colocar a luz no lugar? Levou, mas eu jamais iria fazer aquilo que ele pode fazer. Você consegue carregar 20 quilos? Falar de uma situação que acabou de acontecer na minha casa aqui. Eu fui comprar a ração do meu cachorro, ela tem 20 quilos, o saco. Cheguei em casa, falei, amor, tem um saco de ração lá para pegar, 20 quilos. O saco podia dormir lá, eu não ia pegar. Por quê? Porque é o papel dele. Deixa ele fazer o papel dele. E ele sabe disso. Eu não tô falando que ele não faz, não. Muito pelo contrário, ele tem feito. Mas já houve um tempo que ele não fazia. Por quê? Porque eu me colocava na posição de homem da relação. Eu não deixava ele ser o cabeça. E aí é onde entravam muitos conflitos. E eu vou ver se eu já conto meu testemunho aí entre sábado e domingo, para poder colocar aqui a segunda parte, tudo que aconteceu depois da conversão, que eu acho importante vocês saberem. Mas o que eu tô falando pra vocês é que... Eu tô ligando o ar-condicionado aqui, começou a ficar calor. Mas o que eu tô falando pra vocês é que a gente precisa entender a nossa posição. Porque quando a gente sai da nossa posição, o caminho é de erro, de pecado e de engano. Ponto. Não desviem da função que Deus chamou você. Você é mulher, seja mulher sábia, seja mulher feminina. Se você é homem, seja um homem, cabeça, governante, dominador. Por quê? Porque é isso que a mulher quer. Muitas vezes o pessoal fala, mulher é interesseira. Obviamente que tem realmente mulheres que são assim. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que, isso eu falo muito no nosso curso de casais, né? Sobre a posição de cada um. Se você não sabe, eu tenho um curso de casais escrito por mim, onde é ministrado, a gente está na turma aqui na nossa igreja. Mas você precisa entender qual é o seu papel dentro da casa. E não estou dizendo que esse papel é rígido e fixo. Ele é flexível. Meu marido às vezes me ajuda arrumando a casa, meu marido às vezes faz uma comida pra mim, eu faço as coisas pra ele, ele faz pra mim. Por quê? Porque isso aqui é um time, gente. Cada um na sua função executando, mas pode ser que um dia eu vá precisar tirar a bola do gol, pra não ser gol do outro time, entendeu? Você é goleiro? Não, mas se eu tô ali perto do gol e eu posso ajudar, eu ajudo. Por quê? Porque não tem nada engessado. Isso é um casamento, é uma parceria, é uma união. Mulher é auxiliadora, o governo é do homem, mas às vezes o homem tá ali impedido de repente por uma enfermidade, alguma coisa, de exercer sua função, a mulher pode ir à frente. Então é um ajudando o outro. Não se percam disso, não tente sair e mudar aquilo que Deus fez perfeito, porque vai ser um caminho de perdição. Quando Davi deixou de ir para a guerra, numa época em que os reis iam para a guerra, ele deixou de fazer aquilo que Deus chamou para fazer, e aí acabou vendo o que ele não tinha que ver, desejando o que ele não tinha que desejar, e o caminho foi de pecado. Talvez você que está aí me assistindo, e eu sei que essa palavra é poderosa para alcançar quem for, talvez você trabalhava no ministério, talvez você tinha cargo dentro da igreja, talvez o seu casamento estava indo maravilhosamente bem e por isso você descansou e relaxou.
E aí o inimigo veio e entrou na tua vida, entrou no teu casamento, entrou na tua casa, entrou na tua história, na vida dos teus filhos, eu não sei. O que eu tô querendo dizer pra você é: volte a fazer aquilo que é o seu papel. Não saia da posição que Deus te colocou. Porque se você sair da posição que Deus te colocou, certamente você vai falhar. Amém? Eu quero orar pela tua vida, abençoar você que está aí me assistindo, para que você venha realmente e verdadeiramente encontrar a tua posição em Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, vá de encontro a cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Meu Deus, pela autoridade do teu nome, eu te peço, ajuda os seus filhos a encontrarem a posição deles dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, dentro do ministério, dentro do lugar que o Senhor colocar eles. E que a posição deles seja executada com excelência, que eles não venham desviar daquilo que o Senhor os chamou para fazer, para que eles não venham se perder daquilo que o Senhor tem para eles. É o que eu te oro, Senhor, neste dia, e te entrego pelo poder do nome de Jesus, e que cada pessoa entenda essa palavra verdadeiramente e volte para a posição que o Senhor as chamou. Que o teu Espírito Santo fale agora ao coração de cada um que está assistindo. É o que eu te oro e te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai falar, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se tu uma bênção aonde você for, aonde você estiver, em nome de Jesus.